Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu me chamo Isabela Fernanda e na videoaula de hoje eu vou ensinar a fazer esse lindo modelo de capa para a tampa do vaso em crochê. É uma peça fácil, rápida, econômica e eu espero muito que vocês gostem dessa videoaula. Lembrando que aqui no canal já tem a videoaula disponível do tapete e também da passadeira desse modelo. Eu vou deixar o link para vocês aqui na descrição desse vídeo. Gente, para fazer essa capa para a tampa do vaso, eu utilizei em média 278 gramas do barbante número 6. Utilizei o barbante número 6 na cor bege e utilizei o barbante número 6 amarelo ouro. Para minha tensão de pontos, ficou com a medida de aproximadamente 60 centímetros de comprimento, o comprimento total aqui da peça, por 49 centímetros de largura. Lembrando que o tamanho ele pode variar de acordo com a sua tensão de pontos. Aqui na videoaula eu vou ensinar como fazer essa peça maior. Então, você pode fazer a sua capa para a tampa do vaso em outros tamanhos também. E eu vou ensinar passo a passo para vocês aqui nessa videoaula. A telinha, gente, da capa para a tampa do vaso ficou dessa forma. É uma telinha bem fácil de fazer também, rápida, econômica. Eu espero muito que vocês gostem dessa videoaula, que vocês façam esse modelo e que vocês vendam bastante. Bom, gente, eu vou iniciar minha peça utilizando o barbante número 6. Eu vou utilizar o barbante número 6 bege e vou utilizar a agulha para crochê 3,5 milímetros. Então, eu vou iniciar aqui trabalhando um nozinho inicial. Seguro aqui o barbante e vou fazer aqui uma laçadinha na agulha dessa forma. Vou puxar aqui, fazendo uma laçadinha. Essa laçadinha não será contada como uma correntinha. Agora, eu vou vir aqui e vou ajustar essa laçadinha. Será o meu nozinho inicial. Agora, eu vou trabalhar uma, duas, três, quatro, cinco. Vou trabalhar aqui uma sequência de 25 correntinhas. Fiz aqui uma sequência com 25 correntinhas iniciais. Se você quiser fazer a capa para a tampa do vaso maior, você pode trabalhar com 30 correntinhas. Porque para aumentar aqui a peça, a gente vai aumentar aqui nas correntinhas iniciais, para aumentar o comprimento da peça. Pode aumentar de 5 em 5 correntinhas ou diminuir de 5 em 5 correntinhas a partir dessas 25 correntes. Então, eu vou trabalhar aqui com um total de 25 correntinhas. Eu não conto com essa laçadinha que tá na agulha. Eu vou fazer aqui uma laçadinha e vou voltar contando aqui essas correntinhas. Uma, duas, três. E nessa correntinha aqui de número 4, eu vou vir nessa correntinha e vou trabalhar um ponto alto sobre essa correntinha. Laço fio na próxima correntinha de base, um ponto alto. Na próxima correntinha de base, um ponto alto. Vai ficando assim. Vou seguir trabalhando agora um ponto alto para cada correntinha dessa de base até chegar no final. Trabalhei um ponto alto para cada correntinha de base. Então, agora ficou um total de 23 pontos altos, contando a partir desse primeiro ponto aqui. Aqui a gente começou a trabalhar a partir da quarta correntinha de base. Então, essas correntinhas aqui que a gente pulou no início, vai dar a altura de um ponto alto. Então, contando a partir dessas correntinhas, até chegar aqui nesse último ponto, ficou um total de 23 pontos altos. Agora, eu vou subir uma, duas, três, quatro, cinco, 6 correntinhas agora. Vou laçar o fio, vou vir aqui nessa correntinha, onde eu trabalhei esse último ponto alto aqui da lateral, nessa mesma correntinha. Vou aproximar aqui para vocês verem bem certinho. Então, aqui nessa mesma correntinha, vou trabalhar um ponto alto.
Agora, eu vou trabalhar uma sequência de um ponto alto para cada correntinha dessa aqui de base, ó, para cada ponto de base. Laço o fio, venho aqui na próxima correntinha de base, que eu trabalhei um ponto alto nessa lateral aqui, e aqui eu vou repetir um ponto alto nessa correntinha, vai ficar ponto alto sobre ponto alto. No próximo ponto de base, vou repetir aqui um ponto alto. Esse barbante, eu já vou passando ele aqui por entre os pontos. No próximo ponto de base, um ponto alto. Então, aqui eu vou seguir trabalhando um ponto alto para cada ponto alto de base. Essa lateral aqui vai ficar um total de 23 pontos altos, da mesma forma que ficou nessa lateral, porque a gente vai seguir trabalhando ponto alto para cada ponto de base. Então, essa será a sequência. Vou trabalhar ponto alto até chegar aqui nesse último ponto de base. Chegando aqui no final, a gente não pode esquecer de trabalhar sobre esse último ponto de base, que são aquelas correntinhas. Então, eu laço o fio, vou vir aqui nessa correntinha e trabalho um ponto alto. Então, precisa ter um total de 23 pontos altos, porque aqui tem um total de 23 pontos altos. A mesma quantidade de pontos que tiver desse lado, precisa ter desse lado aqui também. Agora, eu vou trabalhar, depois eu vou cortar aqui esse barbante, eu já fui passando o barbante aqui por entre os pontos, dessa forma. Então, agora eu vou trabalhar uma argolinha de correntinhas, igual eu fiz desse outro lado aqui também. Vou subir 1, 2, 3, 4, 5 e 6 correntinhas. Aqui, eu conto uma correntinha, que foi a correntinha que eu trabalhei o ponto alto, 2, e aqui na terceira correntinha que eu fiz, eu vou prender com ponto baixíssimo. Então, aqui ficou uma argolinha com 6 correntinhas, da mesma forma que ficou desse lado aqui. Tá pronta aqui a primeira volta da capa para a tampa do vaso. Para iniciar a volta de número 2, eu vou subir 1, 2, 3 correntinhas, que vai dar a altura de um ponto alto. Vou laçar o barbante e nesse próximo ponto de base, trabalho um ponto alto. No próximo ponto de base, um ponto alto. Formou aqui um bloquinho com 3 pontos altos. 1, 2 correntes de separação. Agora, eu vou pular 1, 2 pontos de base. No terceiro ponto de base, trabalho um ponto alto. No próximo ponto, um ponto alto. No próximo ponto, repito, um ponto alto. Então, agora, formou mais um bloquinho com 3 pontos altos. 2 correntes e vou seguir trabalhando assim por toda a lateral aqui da peça. Pulo 2 pontos, no próximo, um ponto alto, no próximo, repito, um ponto alto e sigo trabalhando assim. Vai ficar um total de 5 bloquinhos com 3 pontos altos. Tudo que a gente fizer de um lado, a gente vai repetir do outro lado também. 2 correntes de separação, laço, fio, pulo 2 pontos de base, no próximo, um ponto alto. No próximo ponto, um ponto alto e repito. Então, vai dar bem certinho aqui a quantidade de bloquinhos de 3 pontos altos. A cada 5 correntes que a gente aumenta aqui, aumenta um bloquinho desse de 3 pontos altos e um intervalo desse de 2 correntinhas. Por isso que precisa ser um total de pontos que seja de 5 em 5 pontos, aqui nas correntes iniciais, para que dê certinho aqui a peça. Chegando aqui, aqui vai ser a curva do tapete.
Então, eu trabalho 2 correntes, novamente, laço fio, venho nesse espaço aqui de 6 correntinhas e vou trabalhar aqui 1 e 2 pontos altos. 2 correntes de separação, laço fio, vou repetir novamente 1 e 2 pontos altos. 2 correntes de separação, mais um bloquinho de 2 pontos altos. Eu vou trabalhar aqui uma sequência de 5 bloquinhos desse com 2 pontos altos. Eu vou trabalhando os bloquinhos de 2 pontos altos e vou arrumando aqui para que dê bem certinho aqui os pontos. 2 correntes de separação no mesmo espaço. 2 pontos altos. 2 correntes e repito. Então, agora, formou aqui 1, 2, 3, 4, 5 bloquinhos com 2 pontos altos. A gente vem e vai arrumando aqui para que fique bem certinho o desenho aqui do tapete. Chegando aqui na lateral, eu vou trabalhar a mesma repetição que eu trabalhei aqui desse lado. Então, eu trabalho 2 correntinhas, laço fio, vou vir nesse primeiro ponto alto aqui da lateral. Trabalho um ponto alto, no próximo ponto, um ponto alto, no próximo ponto, repito, um ponto alto, 2 correntes e vou trabalhar a sequência de bloquinhos de 3 pontos altos por toda a lateral aqui da peça. Aqui tem 5 bloquinhos. 1, 2, 3, 4, 5 de 3 pontos altos. E aqui vai ter um total de 5 bloquinhos de 3 pontos altos também. Pulando 2 pontos de base. É a mesma repetição. Chegando na curva da peça desse lado, vamos trabalhar a mesma sequência que a gente trabalhou desse lado aqui. Então, eu vou adiantar aqui, concluir toda a volta de número 2 e volto para dar continuidade. Chegando aqui no final, fiz 2 correntinhas. Agora, eu vou vir aqui, conto 1, 2 e na terceira correntinha que eu fiz para dar a altura de um ponto alto, aqui eu vou prender com um ponto baixíssimo. Então, já concluí toda a volta de número 2, tá ficando assim. Tudo que eu fiz desse lado, eu repeti aqui. Então, ficou 5 bloquinhos aqui com 2 pontos altos na curva da peça desse lado. Sempre venho arrumando aqui para que dê bem certinho aqui o desenho do tapete. Tudo que eu fiz de um lado, eu repeti do outro lado também. Para iniciar a volta de número 3, prendi com um ponto baixíssimo e já fiz aqui uma correntinha. Vou fazer mais 2 correntinhas. Ficou um total de 3 correntes, que vai dar a altura de um ponto alto. Agora, eu vou trabalhar mais 2 correntinhas, que será de separação. Laço, fio, e nesse intervalo aqui de 2 correntinhas, trabalho 1, 2... e 3 pontos altos. Formou um bloquinho com 3 pontos. 2 correntes de separação. No próximo intervalo de 2 correntes, vou repetir. 1, 2, 3 pontos altos. 2 correntes e vou seguir trabalhando agora bloquinhos com 3 pontos altos para cada intervalo desse de 2 correntinhas. Quando finalizar aqui os bloquinhos de 3 pontos altos, eu vou trabalhar 3 pontos altos até chegar nesse intervalo de 2 correntes, antes do último grupinho de 3 pontos altos da lateral. Eu volto para dar sequência aqui à peça. Então, agora ficou um total de 4 bloquinhos com 3 pontos altos. Chegando aqui no final da lateral, fiz 2 correntinhas, vou contar 1, 2 e aqui no terceiro ponto alto, eu vou trabalhar aqui um ponto alto.
Então, gente, ficou aqui o intervalo de ponto tela. E aqui ficou também o intervalo de ponto tela. Sempre que inicia a lateral da peça com essas correntinhas, fica aqui esse intervalinho de ponto tela. Então, precisa finalizar a lateral também com ponto tela. Quando iniciar com 3 pontos altos, finaliza com 3 pontos altos. Agora, eu trabalho 2 correntinhas. Vou laçar. E aqui eu vou trabalhar a curva da peça. Eu vou vir aqui nesse ponto alto e trabalho um ponto alto sobre esse ponto. No próximo ponto alto, trabalho um ponto alto, laço o fio e aqui nesse mesmo ponto de base, trabalho mais um ponto alto. Então, na carreira anterior, tinha um total de 5 bloquinhos com 2 pontos altos. Nessa carreira, que é a carreira de número 3, a volta de número 3, vai ficar 5 bloquinhos com 3 pontos altos, porque a gente vai trabalhar um aumento em cada um desses bloquinhos aqui de ponto alto. 2 correntes de separação, laço fio, vou vir aqui no próximo ponto alto de base, um ponto alto. No próximo ponto, um ponto alto. Nesse mesmo ponto de base, um ponto alto. 2 correntes e vou seguir trabalhando dessa forma até chegar no último bloquinho de 2 pontos altos. Então, vai ficar 5 bloquinhos com 3 pontos altos agora. Concluí aqui toda a sequência de um aumento no último ponto de cada um dos bloquinhos de pontos altos. Chegando aqui na lateral, eu vou trabalhar a mesma repetição que eu trabalhei aqui desse lado. Então, eu fiz aqui 2 correntinhas. Vou vir aqui nesse primeiro ponto alto da lateral e trabalho um ponto alto sobre esse ponto. 2 correntes, laço fio e agora para cada intervalo desse, de 2 correntes, trabalho 3 pontos altos. Duas correntes e essa será a sequência da volta de número 3. Tudo que eu fiz de um lado eu repito do outro lado. Então, começou com o intervalo de ponto tela, quando chegar aqui vai finalizar com o intervalo de ponto tela. Aqui a gente vai trabalhar da mesma forma que a gente trabalhou aqui, é a mesma repetição. E quando chegar aqui na curva da peça, eu sigo trabalhando o aumento para o último ponto de cada um desses bloquinhos de pontos altos, exatamente igual fiz aqui. Então, essa será a sequência da volta de número 3. Finalizei aqui toda a volta. Chegando aqui no final, eu conto 1, 2 e na terceira correntinha que eu fiz para dar a altura de um ponto alto, eu vou prender com um ponto baixíssimo. Então, concluí toda a volta de número 3. A minha peça tá ficando assim. Para iniciar a próxima volta, que é a volta de número 4, quando a gente tá fazendo essas voltas, parece que a peça não vai dar certo aqui no início, mas a gente vai fazendo as próximas voltas, a peça vai ficar bem certinha, o tapete fica bem retinho, aqui é a capa para a tampa do vaso. Se você vir que a sua peça tá ficando toda embabadada, pode utilizar a agulha 3 milímetros. Se tiver ficando emborcada assim a peça, pode utilizar a agulha 4 milímetros para regular a tensão do ponto. Então, agora eu vou subir 3 correntinhas, que vai dar a altura de um ponto alto. E nesse espacinho aqui de 2 correntinhas, eu lacei o fio e no espacinho aqui de 2 correntes, eu vou trabalhar 2 pontos altos. Então, essa volta, a gente vai iniciar a lateral com um bloquinho de 3 pontos altos, igual a gente fez nessa volta de número 2. 2 correntes. E agora, para cada intervalo de 2 correntes, eu vou repetir aquela sequência de 3 pontos altos. Duas correntes e vou seguir trabalhando 3 pontos altos para cada intervalo de 2 correntes, até chegar aqui. Quando chegar nesse intervalo aqui de ponto tela, eu volto. Chegando aqui nesse intervalo de ponto tela,
eu vou trabalhar 2 pontos altos nesse espaço aqui de 2 correntinhas e um ponto alto sobre esse ponto alto. Então, aqui na lateral, iniciou com 3 pontos, finalizei aqui essa lateral com 3 pontos. Da mesma forma, a gente vai trabalhar aqui. Na curva da peça, é a mesma repetição da carreira anterior. 2 correntes de separação. No primeiro ponto alto, daqueles 3 pontos altos que a gente trabalhou na carreira anterior, eu trabalho aqui um ponto alto. No próximo ponto, um ponto alto. Chegando aqui nesse último ponto, vou trabalhar 2 pontos altos para esse mesmo ponto de base. Então, agora, vai formando os grupinhos com 4 pontos altos, 2 correntes de separação, e vou trabalhar essa sequência de aumentos no último ponto de cada um desses grupinhos. Vai ficar 5 grupinhos com 4 pontos altos agora. Ficou assim, 5 grupinhos com 4 pontos altos agora. Chegando aqui na lateral, eu já trabalhei as 2 correntes, vou laçar o fio, vou vir aqui nesse primeiro ponto alto e trabalho um ponto alto sobre esse ponto. No intervalo de 2 correntes, 2 pontos altos para formar aqui um bloquinho com 3 pontos altos, exatamente igual eu trabalhei aqui na lateral da peça desse lado. Então, tudo que eu trabalhei desse lado, eu vou repetir desse lado aqui. Tudo que eu fiz na curva da peça desse lado, eu vou repetir desse lado aqui também. Essa será a sequência da volta de número 4. Chegando aqui no final, já trabalhei as 2 correntinhas. Vou vir aqui na terceira correntinha que eu fiz para dar a altura de um ponto alto. E aqui eu vou prender com um ponto baixíssimo. Então, vou subir 1, 2, 3 correntinhas. Essa volta de número 4 ficou assim. Para iniciar, já iniciei aqui a volta de número 5, trabalhando um total de 3 correntes, que vai dar a altura de um ponto alto, e 2 correntes, que será de separação. Vou laçar e no intervalo de 2 correntes, vou trabalhar 3 pontos altos. 1, 2, 3 pontos altos. 2 correntes e vou seguir trabalhando a mesma sequência que eu trabalhei nas carreiras anteriores de bloquinhos com 3 pontos altos para cada intervalo desse de 2 correntinhas da lateral, com 2 correntinhas de separação. Então, eu vou trabalhar dessa forma até ter um total de 4 bloquinhos com 3 pontos altos. Então, ficou aqui 1, 2, 3, 4 bloquinhos com 3 pontos altos agora. 2 correntinhas, vou laçar o fio, vou contar 1, 2 e no terceiro ponto de base, eu trabalho um ponto alto. Porque sempre que inicia aqui a lateral, com esse intervalinho de ponto tela, finaliza com o intervalinho de ponto tela. 2 correntinhas. Chegando aqui na curva da peça, eu vou trabalhar a sequência das carreiras anteriores. Ponto alto sobre ponto alto. Chegando aqui no último ponto, trabalho um aumento, que são 2 pontos altos para esse mesmo ponto de base. 2 correntes e sigo trabalhando essa sequência. Então, gente, essa será a sequência da volta de número 5. Vou trabalhar a sequência de aumentos no último ponto de cada um dos grupinhos. Quando chegar aqui nessa lateral, eu trabalho a mesma sequência que eu trabalhei aqui nessa lateral. Então, observem que estamos trabalhando carreiras de repetições. Quando a carreira inicia com 3 pontos, a carreira vai ter um total de 5 bloquinhos de 3 pontos altos. Quando iniciar aqui com esse intervalinho de ponto tela, vai ficar um total de 4 bloquinhos de 3 pontos altos. Então, vai intercalando. Em uma carreira tem 5 bloquinhos de 3 pontos altos, na próxima 4, na próxima 5, na próxima 4, na próxima vai ter 5 e assim por diante, porque aqui
cada volta que a gente faz, vai iniciar aqui uma com os 3 pontos altos, uma com ponto tela, uma com 3 pontos, uma com ponto tela. Na curva da peça, tanto desse lado quanto desse lado, a gente vai seguir trabalhando a sequência. Então, na curva da peça, vamos seguir trabalhando essa sequência de aumentos. Essa volta de número 5 vai ficar aqui um total de 5 grupinhos com 5 pontos altos, tanto desse lado quanto desse lado aqui também. Na próxima será 6, na próxima 7 e assim por diante. Então, eu vou concluir toda essa volta aqui, que é a volta de número 5, e vou trabalhar mais 5 voltas com essa repetição. Porque contando a partir dessa primeira volta que eu fiz aqui com ponto alto, eu vou trabalhar um total de 10 voltas. Então, eu vou concluir a volta de número 5, vou trabalhar mais 5 voltas para ter um total de 10 voltas e volto para dar sequência aqui a capa para a tampa do vaso. Então, será essa a repetição. Bom, gente, segui trabalhando aqui a sequência que eu ensinei para vocês. Então, eu fiz um total de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 voltas, contando com essa volta que eu fiz aqui com ponto alto. Então, essa volta de número 10 ficou 5 grupinhos aqui com 10 pontos altos, tanto desse lado quanto desse lado aqui também, porque eu trabalhei a mesma repetição. E aqui na lateral eu fui intercalando a sequência de pontos da mesma forma que eu ensinei para vocês. Então, aqui eu cortei o barbante, porque eu vou fazer a troca de cores. Agora, eu vou trabalhar com o barbante amarelo-ouro, mas se você não quer fazer a troca de cores, você quer fazer o seu tapete todo com uma única cor, é só caminhar com um ponto baixíssimo aqui para o intervalo de 2 correntinhas. Então, aqui eu vou iniciar trabalhando desse lado, vou iniciar trabalhando aqui nesses desenhos que eu trabalhei aumentos de pontos altos. Peguei aqui o barbante na cor amarelo-ouro. Então, eu vou iniciar trabalhando aqui nesse primeiro desenho com o aumento. Peguei o barbante amarelo-ouro. Eu não trabalho sobre esse primeiro ponto. Venho aqui no segundo ponto de base e vou puxar esse barbante amarelo fazendo aqui uma laçadinha. Puxei aqui a laçadinha. Agora, esse fio é o fio que tá sobrando. E esse fio aqui é o fio do novelo. Eu vou passar a agulha por baixo desse fio, puxando aqui o fio do novelo. Dessa forma, fazendo uma laçadinha, que será a primeira correntinha. Será contada como a minha primeira correntinha. Vou fazer mais uma e 2 correntinhas. Então, ficou um total de 3 correntinhas, que vai dar a altura de um ponto alto. Laço o fio no próximo ponto de base, um ponto alto. Laço o fio e agora nesse mesmo ponto de base, vou trabalhar aqui mais um ponto alto. Trabalho agora 2 correntinhas de separação, vou laçar o fio, pulo um ponto de base, venho no próximo ponto, um ponto alto apenas. No próximo ponto, vou trabalhar aqui 2 pontos altos para esse mesmo ponto de base. 2 correntes de separação, pulo um ponto de base. No próximo ponto, um ponto alto apenas. No próximo ponto, vou trabalhar um aumento. 2 pontos altos para esse mesmo ponto de base. 2 correntes de separação. Não trabalho sobre esse último ponto. Venho direto no intervalo de 2 correntes e vou repetir a sequência de 3 pontos altos. 2 correntes, laço fio, pulo esse primeiro ponto, venho no próximo ponto, um ponto alto. No próximo ponto, um ponto alto e nesse mesmo ponto de base, um ponto alto. 2 correntes e essa será a repetição. Então, vai ficando assim.
para cada um desses desenhos que a gente estava trabalhando o aumento nas carreiras anteriores, vai ficar 3 bloquinhos aqui de 3 pontos altos. Para cada intervalo de 2 correntinhas, 3 pontos altos. Chegando aqui na lateral da peça, para cada intervalo de 2 correntinhas, 3 pontos altos. Então, gente, essa será a sequência da volta de número 11. Finalizei aqui toda a volta de número 11, tá ficando assim. Chegando aqui no final, fiz as 2 correntinhas, vou vir aqui na terceira correntinha que eu fiz para dar a altura de um ponto alto, e aqui eu vou prender com ponto baixíssimo. Não precisa contar a quantidade de bloquinhos de 3 pontos altos, porque independente da quantidade de bloquinhos de 3 pontos altos que tiver, vai dar certo o bico de acabamento. Prendi com ponto baixíssimo, vou laçar. E aqui eu já cortei o barbante. Esse barbante, eu vou trazer ele aqui, vou vir aqui nesse ponto alto ao lado, vou trazer esse barbante para o lado certo. Vou vir aqui no próximo ponto alto e vou trazer esse barbante para o lado avesso, para facilitar aqui a hora do arremate. Então, gente, ficou assim. Quando a gente faz essa base inicial, parece que vai ficar pequena a capa para a tampa do vaso, mas deu certinho aqui a peça para a minha tensão de pontos, mas eu falei para vocês no início do vídeo, vocês podem aumentar aqui a quantidade inicial de correntinhas, se o seu ponto for muito apertado, você pode fazer aqui com 5 correntinhas a mais. A gente ainda vai fazer mais voltas e vai fazer o bico de acabamento, então dá certinho aqui a peça. Então, agora pode iniciar em qualquer um dos lados, eu vou iniciar aqui para facilitar a hora do arremate. Vou trabalhar agora com o barbante bege. Então, peguei aqui o barbante bege e para fazer a troca de cores é da mesma forma que eu ensinei para vocês. Vou vir aqui nesse espaço de 2 correntinhas, pode iniciar em qualquer intervalo de 2 correntes, eu vou puxar o fio e aqui eu vou fazer uma laçadinha, que será a minha primeira correntinha. Vou fazer mais uma e 2. Ficou um total de 3 correntes, que vai dar a altura de um ponto alto. Nesse mesmo espaço, vou trabalhar aqui mais 2 pontos altos. Formou aqui um bloquinho com 3 pontos altos agora. 2 correntes de separação. Vou laçar, vou vir no próximo intervalo de 2 correntes e vou trabalhar 3 pontos altos. Duas correntes. Essa volta aqui é a volta de número 12. Essa volta de número 12, eu vou trabalhar 3 pontos altos para cada intervalo desse de 2 correntinhas, dando a volta em toda a peça. Quando eu concluir essa volta de número 12, eu vou trabalhar a volta de número 13 com barbante amarelo ouro, trabalhando essa mesma sequência. 3 pontos altos para cada intervalo de 2 correntinhas. Então, a volta de número 12 e a volta de número 13 será a mesma repetição. A diferença vai ser a troca de cores. A volta de número 13, vou trabalhar com barbante amarelo ouro. Então, a minha peça tá ficando assim. Vou seguir trabalhando essa repetição que eu passei para vocês. E quando eu concluir essa volta e a volta de número 13, eu volto para dar início ao bico de acabamento da peça. Então, gente, finalizei aqui toda a volta de número 13. Trabalhei a mesma repetição da volta de número 12, exatamente igual eu ensinei para vocês. Então, tá ficando assim. Chegando aqui no final, eu vou vir aqui na terceira correntinha que eu fiz para dar a altura de um ponto alto, e aqui eu vou prender com ponto baixíssimo. Vou caminhar com ponto baixíssimo para esse intervalo aqui de 2 correntinhas, para dar início ao bico de acabamento aqui da capa para a tampa do vaso. Então, eu vou caminhar com ponto baixíssimo até chegar aqui nesse intervalo de 2 correntinhas. Agora, eu vou subir 3 correntinhas, que vai dar a altura de um ponto alto.
Laço fio nesse mesmo espaço, mais um ponto alto. Duas correntes de separação e nesse mesmo espaço, trabalho aqui mais 2 pontos altos. Então, aqui vai formar um leque. Já formou aqui um leque, 2 pontos altos, 2 correntes e 2 pontos altos. Vou laçar o fio novamente. No próximo intervalo de 2 correntes, eu vou repetir. 2 pontos altos. 2 correntes de separação no mesmo espaço, mais 2 pontos altos. 2 pontos altos. Então, agora, essa volta aqui é a volta de número 14. Essa volta de número 14, para cada intervalo de 2 correntinhas, eu vou trabalhar essa sequência de um leque para cada intervalo de 2 correntinhas, dando a volta aqui em toda a peça. Bom, gente, chegando aqui no final da volta de número 14, eu vou contar 1, 2 e na terceira correntinha que eu fiz para dar a altura de um ponto alto, eu vou prender com ponto baixíssimo. Vou caminhar com ponto baixíssimo para o intervalo de 2 correntinhas aqui do leque. Então, vou caminhar com ponto baixíssimo até chegar no intervalo de 2 correntinhas. Ficou assim a volta de número 14. Para iniciar a volta de número 15, eu vou subir 3 correntinhas, que vai dar a altura de um ponto alto, laço o fio e nesse mesmo espaço, trabalho aqui mais um ponto alto. 2 correntes de separação, nesse mesmo espaço, vou trabalhar mais 2 pontos altos. Essa volta, que é a volta de número 15, eu vou seguir trabalhando leque sobre leque. Então, venho no próximo intervalo de 2 correntes do leque e trabalho 2 pontos altos, 1 e 2 pontos altos. 2 correntes de separação e nesse mesmo espaço, trabalho mais 2 pontos altos. Então, gente, eu vou seguir trabalhando leque sobre leque por toda a volta de número 15. Chegando aqui ao final da volta de número 15, eu vou contar 1, 2 e na terceira correntinha que eu fiz para dar a altura de um ponto alto, eu vou prender com um ponto baixíssimo. Vou caminhar com um ponto baixíssimo até chegar no intervalo de 2 correntinhas aqui do leque, para iniciar a volta de número 16. Então, a minha peça tá ficando assim. Subo 3 correntinhas, que vai dar a altura de um ponto alto. Laço o fio, venho nesse mesmo espaço e trabalho mais um ponto alto. Subo 1, 2, 3 correntinhas agora. Vou vir pegando essas 2 laçadinhas aqui do ponto, passando a agulha por entre essas 2 laçadinhas aqui do ponto alto. E aqui eu vou trabalhar um ponto baixo. Trabalhei um ponto picô. Subo 1, 2, 3 correntinhas novamente. Vou vir nesse mesmo espacinho aqui, nessas 2 laçadinhas que eu trabalhei um ponto baixo. E aqui eu vou trabalhar mais um ponto baixo, para formar mais um ponto picô. Então, aqui ficou 2 pontos picô. Você pode trabalhar com um ponto picô apenas, se vocês preferirem. Agora, eu laço o fio nesse mesmo espaço que eu trabalhei os 2 pontos altos, vou trabalhar aqui mais 2 pontos altos. Então, formou um leque com 2 pontos picô. Vou laçar o fio e nesse próximo intervalo de 2 correntes do leque, eu vou seguir essa repetição. 2 pontos altos. 1, 2, 3 correntinhas. Vou pegar essas 2 laçadinhas aqui do ponto, trabalho aqui um ponto baixo. 1, 2, 3 correntinhas. Novamente, ó, pegando essas 2 laçadinhas aqui novamente, trabalho mais um ponto baixo.
volto aqui no intervalo de 2 correntes e vou repetir 2 pontos altos. Então, essa volta é a volta de número 16, é a última volta do bico de acabamento aqui, da capa para a tampa do vaso. Eu vou seguir trabalhando essa repetição por toda a volta. Bom, gente, finalizei aqui toda a volta de número 16. Então, a minha peça ficou assim. Agora, eu vou vir aqui e vou contar 1, 2, e na terceira correntinha que eu fiz para dar a altura de um ponto alto, eu vou prender com um ponto baixíssimo. Vou laçar e aqui eu já cortei o barbante. Para fazer o arremate desse barbante, eu vou vir aqui do lado avesso da peça. Pode utilizar agulha de crochê e pode utilizar também uma agulha de tapeçaria para fazer o arremate aqui do tapete. A agulha de tapeçaria facilita bastante na hora do arremate. Peguei aqui a agulha de tapeçaria, vou passar aqui o barbante por entre os pontos. Então, eu venho aqui e vou passando aqui esse barbante com a ajuda da agulha de tapeçaria. Por entre os pontos. Dessa forma. Então, ajuda bastante a agulha de tapeçaria. Vou trabalhando assim dessa forma. Agora, eu vou cortar esse barbante e vou passar um pinguinho de cola pano ou cola de silicone. Esses barbantes aqui que estão juntos para facilitar a hora do arremate, eu vou vir aqui, passar a agulha ó, por entre uma laçadinha do ponto, vou passar um desses barbantes aqui, e agora eu vou fazer 3 nozinhos. O primeiro nozinho eu não aperto tanto para não repuxar a peça. O segundo nozinho eu aperto bem e vou fazer mais um nó para ficar bem certinho aqui. Agora, é só cortar o excesso do barbante. Esse barbante aqui, a gente também pode dividir esse barbante ao meio e fazer aqui da mesma forma que eu fiz com esses 2 barbantes. Fazer 3 nozinhos para ficar ainda mais certinho aqui o arremate. Mas, só passando aqui por entre os pontos e passando um pinguinho de cola pano ou cola de silicone, dá certo também. Então, eu vou fazer dessa forma, aqui com esses barbantes, e vou cortar aqui esse barbante também, para fazer a telinha aqui da capa para a tampa do vaso. Bom, gente, então agora, vamos fazer a telinha da capa para a tampa do vaso. Já fiz aqui o arremate do barbante, a peça tá ficando assim. Vamos deixar a peça agora do lado avesso, dessa forma. Aqui, eu já coloquei esses marcadores aqui de carreira, tanto desse lado quanto desse lado aqui. Eu vou trabalhar desse lado aqui a telinha. Aqui, gente, deixa eu mostrar certinho para vocês, esse lado é onde eu tava iniciando e finalizando a volta. Então, eu vou trabalhar desse lado aqui. Mas, se vocês quiserem trabalhar desse lado, pode trabalhar desse lado também. Então, aqui, eu fiz da seguinte forma. Esse bloquinho de 3 pontos altos aqui e esse bloquinho de 3 pontos altos, esse bloquinho de 3 pontos altos aqui, antes do bico de acabamento, tá rente com esses intervalos aqui de 2 correntinhas. Então, eu não vou trabalhar sobre esse intervalo, eu vou trabalhar sobre esse intervalo aqui. Então, eu vou trabalhar a telinha aqui da capa para a tampa do vaso nessa carreira que eu trabalhei com o barbante amarelo ouro, a última volta de bloquinhos de 3 pontos altos. Aqui já é o bico de acabamento, então, eu vou trabalhar aqui. Desse lado, eu fiz da mesma forma, para que a telinha fique bem certinha e não fique torta. Então, aqui desse lado, gente, ó, rente com esse bloquinho de 3 pontos altos. Tá, esse bloquinho de 3 pontos altos aqui. Então, eu vou voltar um bloquinho de 3 pontos altos e vou trabalhar aqui a partir desse bloquinho. Tá exatamente igual tá desse lado. Então, a gente vai trabalhar aqui carreiras indo e voltando.
Então, eu vou começar a trabalhar desse lado aqui. Eu vou contar aqui para vocês verem quantos bloquinhos de 3 pontos altos tem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 bloquinhos de 3 pontos altos, contando com esses que tá com o marcador de carreira. Então, eu vou deixar assim para vocês verem bem certinho. Vocês vão fazer aí a marcação na sua peça. E agora, a gente vai começar a trabalhar a telinha aqui da capa para a tampa do vaso. Vou trabalhar com o barbante amarelo ouro, porque essa volta aqui, eu trabalhei com o barbante amarelo ouro. Então, eu vou trabalhar com a mesma cor de barbante. Mas, se vocês preferirem, pode também trabalhar com barbante bege, porque a gente vai pegar aqui as laçadinhas apenas aqui do lado avesso da peça. Aqui do lado certo não vai dar para aparecer. Então, eu vou vir aqui, nesse bloquinho de 3 pontos altos, eu vou passar a agulha por entre essas duas laçadinhas aqui desse segundo ponto alto. Eu vou aproximar para vocês verem bem certinho. Então, eu vou passar a agulha por entre essas duas laçadinhas aqui do ponto. Do lado certo, vocês vão observar que não vai dar para aparecer. Aqui tá aparecendo a agulha, mas o barbante não vai aparecer. Então, aqui, pegando essas duas laçadinhas do ponto, e vou puxar aqui essa linha, esse barbante, e vou fazer uma laçadinha, da forma que eu ensinei para vocês. Pego esse fio, vou passar aqui por entre esse espacinho, fazendo uma laçadinha. Uma outra forma é fazendo aqui um ponto baixo. Então, eu faço uma laçadinha na agulha. Fiz uma laçadinha na agulha. Vou vir aqui, nesse mesmo espacinho que eu mostrei para vocês. Pegando aqui essas duas laçadinhas do ponto alto. E aqui eu vou trabalhar um ponto baixo. Já vou trazer esse barbante aqui para esse lado. Trabalho um ponto baixo. Ficou assim. Fiz o ponto baixo, agora eu vou trabalhar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 correntinhas. Não aperte tanto o ponto para essas correntinhas não ficar muito apertada. Se você achar necessário, pode trabalhar com 9 correntinhas também. Então, aqui eu trabalhei sobre esse bloquinho de 3 pontos altos. Eu vou pular esse bloquinho de 3 pontos altos, vou vir aqui no próximo. Então, pegando aqui as duas laçadinhas aqui desse ponto alto, do segundo ponto alto aqui do bloquinho de 3 pontos, vou passar a agulha aqui por entre essas duas laçadinhas do ponto, e aqui eu vou trabalhar um ponto baixo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 correntinhas. Novamente, ó, sempre trabalhando aqui nesses bloquinhos de 3 pontos altos. Eu pulo esse bloquinho de 3 pontos, venho no próximo, passando a agulha aqui por entre essas duas laçadinhas aqui desse ponto alto. E trabalho um ponto baixo. Então, vai formando esses cordões aqui de correntinha. Vai ficando assim. A gente vai pulando um espacinho desse de 3 pontos altos, vem no próximo e trabalha o ponto baixo. Pula um espacinho no próximo ponto baixo. Dessa forma, até chegar aqui desse lado, nessa marcação aqui. E aí, quando chegar aqui desse lado, eu volto. Bom, gente, segui trabalhando aqui a sequência de 8 correntinhas. Agora, pulando um espacinho, vou vir aqui no próximo espacinho, que é o último espacinho aqui, que foi onde eu coloquei esse marcador de carreiras.
Então, aqui, eu vou trabalhar um ponto baixo. Então, dá bem certinho, fica bem certinho aqui a quantidade de argolinhas. E a minha peça tá ficando assim. Vai formando aqui as argolinhas. Tem um total de 14 argolinhas dessa, com 8 correntinhas. Então, aqui vai ser onde vai encaixar aqui a tampa do vaso. Trabalhei aqui um ponto baixo, agora a gente vai fazer uma carreira voltando, porque a gente vai trabalhar carreiras indo e voltando. Então, eu trabalhei um ponto baixo, agora eu subo 1, 2, 3 correntinhas, que vai dar a altura de um ponto alto. Vou laçar, vou fazer mais correntinhas. Fiz as 3, que vai dar a altura de um ponto alto, e agora eu vou fazer mais 7 correntinhas, que será de separação. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Ficou um total de 10 correntinhas. Vou laçar o fio, agora eu vou virar aqui a peça, dessa forma, para a gente trabalhar agora uma carreira voltando. Então, laço o fio, vou vir aqui nesse ponto baixo e vou trabalhar aqui um ponto alto. Ficou assim. A cada volta que a gente faz, vai diminuir uma correntinha. Então, aqui a gente fez com 8 correntes, essa volta vai ter 7 correntes de separação. Se você fez com 9, essa volta vai ter 8 correntes de separação. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 correntinhas. Vou laçar e agora eu vou vir aqui no próximo ponto baixo e trabalho um ponto alto sobre esse ponto baixo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 correntinhas. Laço fio, no próximo ponto baixo, trabalho um ponto alto. Então, vai formando aqui novamente as argolinhas de correntinhas. A diferença é que agora a gente tá trabalhando um ponto alto ao invés de ponto baixo e a gente diminuiu aqui uma correntinha. São 7 correntinhas de separação. Vou trabalhar dessa forma até chegar aqui desse outro lado. Essa será a repetição. Chegando aqui no final da segunda volta, fiz as 7 correntinhas, vou laçar, vou vir aqui nesse ponto baixo que eu fiz. A gente fez aqui, fiz o ponto baixo logo no início, então, nesse ponto baixo aqui, eu vou trabalhar um ponto alto sobre esse ponto baixo. Novamente, sempre que vai iniciar a volta, agora a gente vai subir 1, 2, 3 correntes, que vai dar a altura de um ponto alto. Aqui tinha 7 correntes de separação, então, agora vai ter 6. Então, fiz 3 para dar a altura de um ponto alto. 1, 2, 3, 4, 5, 6 correntes de separação. Então, ficou um total de 9 correntinhas agora. Vou laçar, vou virar aqui a minha peça, porque a gente tá trabalhando as carreiras indo e voltando. Está tendo obra aqui perto, então, tem o barulho da obra, gente. Mas, eu quero muito finalizar aqui essa videoaula, então, eu vou continuar aqui ensinando para vocês. Então, fiz aqui as 6 correntes de separação e as 3 correntes para dar a altura de um ponto alto. Laço, fio, e vamos seguir trabalhando agora ponto alto sobre ponto alto. Trabalhei aqui um ponto alto. 1, 2, 3, 4, 5, 6 correntinhas.
Vou laçar o fio. Vou vir aqui no próximo ponto alto de base e trabalho um ponto alto sobre esse ponto. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6 correntes. No próximo ponto alto, um ponto alto sobre esse ponto. Então, agora, vai formando aqui, tá ficando assim. Aqui é onde a gente fez as correntes para dar altura de um ponto alto. Vai formando esses espacinhos aqui, com 6 correntinhas agora. E ponto alto sobre ponto alto, até chegar ali do outro lado. Fiz aqui as 6 correntes. Chegando aqui no final da volta de número 3, da telinha aqui, da capa para a tampa do vaso, eu vou contar aqui. 1, 2, e na terceira correntinha que eu fiz para dar a altura de um ponto alto, eu trabalho aqui um ponto alto. Ficou assim. Subo 3 correntinhas, que vai dar a altura de um ponto alto novamente. E agora, eu vou trabalhar 5 correntinhas de separação. 1, 2, 3, 4, 5. Ficou um total de 8 correntinhas agora. Laço o fio, vou virar aqui a peça novamente. Vou vir aqui sobre esse ponto alto e trabalho um ponto alto. 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas. No próximo ponto alto, trabalho um ponto alto. Então, vai ficando assim. Tá formando aqui a telinha. É bem fácil de fazer essa telinha, minha peça tá ficando assim. Então, gente, agora, vamos trabalhar essa repetição até ter um total de 3 correntinhas de intervalo entre um ponto alto e outro. Então, eu iniciei aqui com 8 correntes, 7, 6. Essa volta a gente tá trabalhando com 5 correntes de separação. E vou trabalhar até ter um total de 3 correntinhas de separação entre um ponto alto e outro. Então, sempre a cada carreira que a gente faz, vai diminuindo uma correntinha. Vou trabalhar dessa forma até ter um total de 3 correntinhas de separação e volto. Segui trabalhando aqui a sequência que eu ensinei para vocês. Então, ficou um total de 1, 2, 3, 4, 5, 6 voltas. Se vocês quiserem trabalhar essa sequência aqui, até ter um total de uma correntinha de espaço entre um ponto alto e outro, pode trabalhar também. Eu vou trabalhar dessa forma. Então, agora, eu vou fazer um cordão de correntinhas para vir até esse lado aqui. Vocês podem trabalhar também 2 cordões de correntinha. Um cordão de correntinha desse lado e um cordão de correntinhas desse lado para fazer a telinha aqui com as correntinhas para amarrar, para fazer um laço. Mas eu vou fazer apenas o cordão de correntinhas. Então, eu vou trabalhar uma quantidade de correntinhas que dê para chegar até aqui desse outro lado. Eu vou trabalhar aí, em média, umas 25 a 28 correntinhas. Então, eu vou trabalhar agora essa sequência de correntinhas. E volto falando para vocês a quantidade de correntinhas que eu fiz. Tá ficando assim. Então, trabalhei aqui um total de 31 correntinhas. Se você achar necessário trabalhar com mais correntinhas ou com menos correntinhas, pode trabalhar com mais ou menos correntinhas também. Então, agora, eu vou vir aqui desse lado e vou contar aqui as correntinhas. Conto 1, 2, e na terceira correntinha que eu fiz para dar a altura de um ponto alto, eu vou prender com ponto baixíssimo. Vou laçar e aqui eu vou cortar esse barbante.
e ficou assim. Então, a telinha fica bem certinha. E é bem fácil de fazer essa telinha também. Para fazer o arremate desse barbante, com a ajuda da agulha de tapeçaria, a gente vai passando aqui esse barbante por entre os pontos, da forma que eu ensinei para vocês. Então, é bem fácil, é só ir passando aqui esse barbante por entre os pontos, ó, por entre aqui as laçadinhas dos pontos. Pode também utilizar a agulha de crochê. E fica assim. Bom, gente, então esse aqui é o resultado da minha peça. Capa para a tampa do vaso em crochê. O lado certo ficou assim. Eu espero muito que vocês tenham gostado dessa videoaula. Eu vou deixar o link da videoaula do tapete e da passadeira aqui na descrição desse vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado dessa videoaula, que vocês façam esse modelo de capa para a tampa do vaso, que vocês vendam bastante, que Deus abençoe muito a sua vida, que Deus abençoe a vida da sua família, que Deus abençoe as suas vendas. Fiquem todos na paz do Senhor e até o próximo vídeo.